Boa noite, pessoal, de novo. Vamos começar com a nossa aula do dia 21. Estávamos em algumas conversas privadas, focados, exatamente, boa noite, ou focados e comportados. Então, quem foi que viu a divulgação da aula nas redes? E sabe de que matéria é a aula de hoje? Qual o conteúdo da aula de hoje? Quem sabe? Valendo. Vou fazer isso aqui um programa do Silvio Santos. Só não tem R$1 milhão, nem 100 pila pra jogar aí de aviãozinho. Eu vi, mas não entendi nada. Maravilha. Eu acho que a sinceridade precisa ser o nosso pilar aqui neste momento. Muito importante, Bibiana. Nossa, a vontade que eu tenho de fazer uma... Isso, Juliane. Durkheim. Muito bom. Mas então, quem é que sabe quem é a Keila Melman? Keila Melman. Mais conhecida pelo meme Ed Bonton? Maravilha. Carolina já tá dentro do... Gente, assim, as gurias, a Milena e a Júlia, primeira que conseguir o vídeo da Keila, ou eu mando, ou eu cato depois, só para não me perder agora. É muito importante pra gente entender o que tá vindo agora. O que é o meme da Keila Melman? Ela basicamente se auto-intitula uma pessoa que dá consultoria, uma consultora de etiqueta virtual. Mas então, o que seria essa etiqueta? Nós temos os slides da aula, mas eu gostaria muito de aproveitar a etiqueta da reunião que está aqui na frente de vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Pois então, o que é essa etiqueta dessa reunião? O que ela está dizendo para gente? Ó, coloque seu microfone no mudo e ative quando for falar. Solicite inscrição para falar. Procedimentos a serem seguidos, as regras da reunião, exatamente, instruções, tá? Maravilha. Utilize a câmera e o microfone somente quando for falar. Nos outros momentos, mantenha os dispositivos desativados. Agora eu preciso que vocês pensem comigo, tá? Da onde isso surgiu, mas mais importante ainda, antes da pandemia, antes desse nosso distanciamento social forçado, por causa da pandemia, se vocês imaginavam isso, quais eram as regras de uma aula presencial? Silêncio, sem celular, telefone desligado, permanecer nas suas classes, são tudo regras. Podia ir pelado para a aula? Não. Só o aluno ou o professor também não podia? Os dois. Muito, muito bom. Bom saber. Não podia boné. Por exemplo, assim, eu não gosto muito desse exemplo do pode sair pelado correndo por aí, porque tá nas leis de atentado ao pudor, né? Então não funciona muito bem. Mas a ideia do boné, a ideia do... Quando a gente vai pensar em todos os casos de meninas que foram com shorts, que aquilo foi considerado muito curto, não podiam, não pode comer na sala de aula. Essas regras, quem foi que fez?
fazendo um momento dramático. O governo, tem certeza que foi o governo? Porque assim, ó, quando a gente pensa assim, em uma lei jurídica, numa lei do atentado ao pudor, por exemplo, você não pode cometer um homicídio. Isso são regras criadas por um sistema jurídico, elas estão escritas, você tem direito à educação, à saúde, são regras que estão escritas numa Constituição. A ideia de não usar boné na escola não é uma regra que está na Constituição, não é uma regra que foi feita pelo governo, é uma regra que foi instituída por um grupo de pessoas, pode ser, a gente não pode dizer pela instituição, escola, porque não são todas as escolas que decidem a mesma coisa. Por exemplo, o MEC. O MEC é uma organização que cuida de todas as escolas. Todas as escolas proíbem boné? Acho que talvez até sim. Não, né? Agora vamos para aqui o que a gente está vendo. Coloque seu microfone mudo quando for falar. Quem foi que fez a regra? Foi o MEC? Foi a CRE? Foi o governo? Foi a Constituição? Quem é que foi que simplesmente. Acredito que tenha uma lista de regras padrão, mas cada instituição, os diretores e professores adicionam coisas. Mas então a regra da saia, por exemplo. A regra da saia. Que não pode ir com saia curta para a escola. Sim, aí o macho não está preso dentro da ideia da escola. Calma, vamos embora, Júlia. Vem. Exatamente. Sim, Bibiana. Bibiana e outras pessoas que já tinham escrito lá em cima. A Paola falou em construção social. Tá, tipo assim, na minha escola, por exemplo, que era o Pedro Osório, tinha uma regra que estava nas normas da escola que não podia tomar chimarrão durante as aulas. Isso é uma coisa que, por exemplo, não vai estar numa escola lá do Rio de Janeiro, por exemplo, até porque são uma cultura diferente. Então, tipo, eu acho que tem lista de regras padrão, que é um consenso comum, mas aí cada instituição, os responsáveis, os diretores podem adicionar ou tirar coisas. Na minha escola, na verdade, em duas, são bem diferentes uma da outra. A escola do ensino fundamental, ela era totalmente com regras voltadas para as meninas, principalmente. A questão de saia, na educação física não podia usar legging ou short daqueles curtinhos, tinha que ser abrigo de moletom para não chamar atenção. Enfim, roupas que ferissem a masculinidade alheia. E em outras escolas, como por exemplo o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que a gente já conhece, já é uma instituição mais liberal, já tem um tratamento mais adulto, mas aí não entra naquela função de que seja um regulamento que todas as escolas sigam, já é bem diferente um do outro. Nós temos regras, tá? Temos várias regras. Mas aí, o que essas regras têm a ver com a gente? Da onde elas surgiram? Quem foi que criou? Por mais que elas estejam num estatuto de uma escola, elas não surgiram do nada. Elas vieram de algum lugar, feitas por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Obviamente, como aqui a gente está falando de sociedade, a gente está falando de um grupo de pessoas. Pois então, aí os homens podem usar o boné e as gurias não podem usar o short ou não pode usar o short, porque a calça com rasgo tem
uma exposição de corpo menor. Tá, agora vamos lá. E o que nós vamos falar hoje? Deste senhor chamado Durkheim. Durkheim, a gente tinha visto na aula passada que a gente viu como que surgiu um pouquinho a sociologia, e aí a gente viu o Comte, tá? Que o Comte chegou lá e disse assim, olha, a gente precisa de uma coisa, uma ciência que estude o social. E aí, como eu gosto de física, eu vou dizer que a ciência precisa ser chamada de física social. Tá? Aí aqui surge o Durkheim e tem uma certa controvérsia. Porque, na verdade, o Comte é um que faz uma referência do futebol para vocês. Ele dribla, tá? Todo o time adversário e solta a bola na entrada do gol. E chega o Durkheim e chuta o gol. Quem fez o gol? O Durkheim. Só que a gente não pode esquecer de toda a contribuição que o Comte fez para trás, porque praticamente foi ele que fez. Ele deu o chute para com que o troço funcionasse. Deu? Não. Um exemplo, e o pior é que eu não assisto futebol, gente, sinto muitíssimo. Sim, aí o Durkheim é realmente considerado o pai da sociologia, porque ele foi o primeiro a chamar de sociologia. Ele não tem como ser o pai, o Comte não tem muito como ser pai de uma coisa que ainda não existia quando ele falou. Ele é como se fosse tipo o avô, né? E aí fica aquela coisa muito doida. Mas, independente de uma coisa ou de outra, a gente sabe que o Comte começou tudo, e aí o Durkheim foi lá e chutou pro gol. Tá? Foi ele que fez, foi ele que disse, olha, precisamos de uma disciplina, e essa disciplina nova para estudar o social vai ser a sociologia. Que foi ele que deu um nome pro negócio. Mas aí ele não simplesmente chega aqui e diz, precisamos disso aqui, precisamos dar um nome para isso, é isso aí. Não, ele faz exatamente, o método também, nós vamos chegar lá. Então, era exatamente isso que eu estava dizendo para vocês. Foi ele que consolidou a sociologia como disciplina, como uma ciência da sociedade. E o que ele queria saber? Ele queria saber o que o ser humano aprende no contato com o coletivo. Porque a gente pode pensar assim, quem é que nos ensinou essas coisas? Quem é que ensinou para o diretor da escola que ele precisa impedir os alunos de usar boné ou impedir as meninas de usar saia? Porque ele não tirou isso de uma coisa espontânea, não surgiu do nada. O que ele está querendo dizer é, nada surge do nada. Existem coisas que a gente faz em conjunto, em sociedade, que elas surgem de algum lugar. A gente precisa saber de onde é que elas surgiram. E o que a gente aprende, exatamente, o que a gente aprende quando a gente entra em contato com os outros. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Sim, exatamente, essas regras surgem através do convívio e ele vai conseguir analisar isso através, sim, da observação desses comportamentos. Lembra? A gente falou na aula passada, a gente observa o fenômeno e cria regras. Exatamente aqui. Inclusive, a maior obra do Durkheim é As Regras do Método Sociológico. Porque aí ele chega e diz assim, a gente precisa desse negócio, a gente precisa de uma ciência para estudar o social, tá? Mas a gente precisa de um jeito de fazer. Esse jeito de fazer esta ciência, o jeito de fazer esse estudo é o método, tá? Porque a palavra método é isso, o jeito como a gente vai fazer as coisas, tá? E aí ele dá as regras para esse jeito de estudar. Beleza. Aí é onde ele entra com essa questão dos padrões de comportamento e essas regras de atuações que existem antes de eu nascer. Por exemplo, não foi a existência da Bibiana que fez com que não se pudesse usar calça rasgada na escola. Isso não depende dela, não depende da Milena, não depende da Júlia, não depende do João. Não depende de cada um. Depende das coisas que foram construídas antes da gente.
tá? Muito importante ter que dizer isso. São coisas que a gente herda do passado, formas prontas de se comportar. É o que a gente aprende. Embora militar, sobre teria sido legal. Ah, tá. Entendi. Desculpe. Problemas de interpretação de texto, meu. Então é exatamente isso, essa coisa que ele vai chegar a essa conclusão. Tá? O que o ser humano aprende quando entra em contato com o coletivo? Formas de agir e de se comportar que existiam antes, que foram herdadas pelas pessoas que vieram antes da gente. Foi isso que ele descobriu. Que elas existem independente de cada um de nós e que elas não dependem de mim. Tá? Chegamos aqui, a gente pode passar para frente. Aqui temos um meme maravilhoso. Vontade de fazer algo, ser eu mesmo. E aí vem o fato social e me impede disso. Essas regras. Todo mundo em algum momento quis fazer alguma coisa que o fato social segurou. Mas então, fica a pergunta para vocês. O que é um fato? Pasta verde. Tá, eu acho que eu sei. Tem uma série, eu esqueci o nome, acho que é Merlin. Aí, tipo, a professora tá falando sobre um tema que eu não lembro, eu acho que tem a ver com isso, que ela diz, vocês estão vendo, essa pasta é verde, né? Quando chegar um aluno atrasado, como sempre acontece, eu quero que vocês falem que ela é vermelha. Aí, quando chega o aluno, todo mundo começa a dizer, ela pergunta para 3 alunos aleatórios, que pasta é essa? E aí todo mundo fala, vermelho. E aí, quando ela pergunta pro guri, o guri tá confuso, né? Ele sabe que é verde, mas ele fala e diz, não, é vermelha. Aí ela fala, por causa da pressão da sociedade, não sei o que, uma verdade, não lembro exatamente, mas vocês entenderam. Isso, outra coisa que aconteceu, eu não sei se é da época de vocês, eu espero que seja, quem é que lembra do vestido dourado e branco ou azul e prata? Gente, aquilo ali, vocês sabem, né, que hoje em dia ninguém via o vestido azul e prata. Sim, a ideia do tênis também. Ninguém viu. Quando o vestido era branco e dourado, tá? Ele não era azul e prata. Tinham todo um grupo de pessoas zoando o resto da internet. E aí sim, obviamente, às vezes era o pessoal fazia inversão, mas essa inversão qualquer um faz no Paint. E sim, gente, é um dos maiores bugs da internet. Tá? Esse é um marco na história da humanidade. É o vestido branco e dourado. E é bem essa coisa da pasta verde. Exatamente isso. Tá, mas aí a pergunta é, o que é um fato? Pode parecer simples, mas eu preciso que pelo menos alguém responda. Um fato é algo que acontece. A gente pode dizer isso mesmo. É o que acontece. Mas então, se um fato é uma coisa que acontece, o que é um fato social? Sim, essa ideia dele ser algo que possa ser comprovado, sim. Ele só precisa ser observado e comprovado, mas a ideia do fato é que ele é
Ele é algo que acontece. Ele vai ser comprovado se alguém observar e comprovar que ele acontece. Mas a ideia do fato é de que ele é uma verdade. Ele é um acontecimento, ele é uma coisa que acontece, basicamente. E aí, no caso, um fato social, ele é uma coisa que acontece relacionado à sociedade. A gente pode dizer assim. Ele é social porque ele não é individual. A gente pode dizer isso. Tá? Então, tecnicamente, vocês sabem já o que é um fato social. Só assim. Mas, vamos seguir. Aí, essa é a ideia. Eles são sociais porque eles não são individuais. Só que a partir de agora, a gente precisa respirar e gravar ou entender, muito melhor entender. Porque isso é algo que cai nas provas. Tá? O fato social tem 3 características. Tá? Que a gente já falou antes. Um fato social é geral, ele é coercitivo e ele é externo. Tá, mas o que é isso? Ele é geral porque ele acontece com todo mundo dentro de uma sociedade. O diretor proibiu só a Joana de ir de saia. Só a Joana não pode ir de saia. Não. Qualquer, dentro desse exemplo, obviamente, qualquer pessoa do gênero feminino não pode ir de saia. Tá? O boné, as meninas usam boné também. É uma regra que é para todos. Não é só o Jonathan que não pode ir de boné. Tô dando nomes aleatórios, tá, gente? Se tiver alguém aí, é pura coincidência, sinto muitíssimo. Tá? E isso é uma coisa que precisa ser fixada. Ele é geral porque ele acontece com todo mundo. Aí ele vai ser coercitivo. Ele é coercitivo porque ele exerce uma pressão social sobre os indivíduos. Isso aqui, o bichinho rosa, que é o fato social, ele está fazendo exatamente isso. Ele está coagindo. Eu preciso usar essa palavra porque eu preciso que vocês lembrem dessa palavra que é a coerção. Ele está coagindo, ele está privando o eu de fazer o que ele tem vontade. Ele está coagindo. Se a pessoa tem vontade de sair para a escola, ou se ela tem vontade de usar o boné, e o fato é de que ela não pode, como o sair pela na rua, não é um bom exemplo nesse sentido, mas eu acho ele extremamente impactante. Acho que você não pode, porque existe essa regra. Ou o palhaço. Você pode ir vestido de palhaço para um casamento? Na maior parte dos casamentos não pode. Você pode andar de chinelo no shopping aqui de Pelotas? Agora não pode, porque ninguém pode ir no shopping. Tá, tem gente que tá indo. Tá? Mas pode ir de chinelo para uma entrevista de emprego? A menos que você vá trabalhar no quiosque da praia? Não. Tá? Vamos voltar lá. Ô, Lucas, eu posso dar um exemplo? Sim, sempre. Gente, é assim, o coercitivo, ele está antes da pessoa nascer, então a pessoa ela não tem escolha, ela tem que seguir ele. Por exemplo, tem a hierarquia familiar. Você já nasceu naquela família. Então você tem que, por obrigação, pelo fato social, você tem que obedecer seus pais. Se você, literalmente, por exemplo, bater na sua mãe, as pessoas vão ficar falando, você não pode fazer isso, mas ela pode bater em você, mas você não pode bater na sua mãe. Lucas, se eu estiver errado, me corrige. Mas é mais ou menos assim. É normal você ver a mãe dando umas palmadas no filho para educar. Mas é feio um filho bater na mãe. Fala, não, tá errado, não pode. Então, sim, seria um padrão a ser seguido. Ele está já na sociedade. Você já nasceu, por exemplo, você tem que lavar a louça. Você não tem que questionar. Sua mãe falou, você tem que lavar a louça, você vai lavar a louça. Se você bater de boca,
não vai adiantar nada, porque quem manda é ela, entendeu? Já ouviu falar, quem manda na casa sou eu? Então, o coercitivo é, você já nasceu, você tem que seguir as regras. Agora, quando você sair da sua casa, aí você faz o que você quiser, mas querendo ou não, a sociedade ainda vai te olhar torto se você não souber lavar a louça, entendeu? É mais ou menos isso. Algumas coisas são coercitivas existem diferentes tipos de coerção. Mas, sim, se é uma regra social que te obriga a fazer algo, aí falta o nossa terceira característica. Dele ser externo, que era exatamente isso que a Ana estava dizendo. Ele não depende da gente. Ele existe antes da gente nascer. Tá? Ele foi passado por quem já está. Ou seja, não faz diferença dentro de uma questão de um fato social o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Porque a minha existência dentro do conceito do fato social, a minha existência não faz diferença. Essas coisas já existiam antes de eu aparecer. Então, é isso. Ele é um padrão a ser seguido, ele te obriga, ele acontece com todo mundo, ele te exerce uma pressão social e ele existe antes de você. Ele não depende de você. Tá? Isso é um fato social. Isso é uma coisa que acontece. E aí, o que foi que o Durkheim fez? Ele disse exatamente isso. Os fatos sociais existem e eles têm essas regras. Nossa Senhora! Nunca ninguém antes havia pensado que existia uma coerção social que acontecia com todo mundo e que não dependia das pessoas. Nossa! Então é isso. Mas nós temos mais. Que aí, com as lindas e maravilhosas palavrinhas dele, ele vai dizer o quê? Quando eu desempenho a minha tarefa de irmão, marido ou cidadão, eu cumpro deveres que são definidos, fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. E é exatamente isso. Nós temos papéis. É exatamente isso que a Ana estava dizendo. Se você é mãe, você tem o seu papel de educar. Infelizmente, na nossa sociedade, só quem tem o papel de educar alguém é a mãe. Porque quando acontece alguma coisa com alguém, pergunta, onde é que estava a mãe desse menino? Onde é que estava a mãe dessa menina? O pai, ninguém nunca pergunta onde está. Até porque mais de 50% das pessoas não estão registradas com acho que era esse dado? Vou trazer certinho na aula de... Vamos conversar sobre gênero. Mas isso é algo que está dentro dessa nossa conversa. Exatamente. Exatamente. Vamos ler o que a Júlia colocou ali. As pessoas se constroem através da repetição dos costumes, pensamentos, etc. Através dessa pressão social. Sim. Exatamente. Aí essa é a coerção. Por quê? Porque para você seguir uma regra, você tem que ter uma punição. E essa punição é o ser mal visto pela sociedade. O que não faz sentido? A regra em si não faz sentido? Não faz. Mas a regra não precisa fazer sentido. A regra precisa ser seguida. E aí é por isso que a gente precisa perguntar quem foi que fez. Essa é a ideia. E essa é a importância da sociologia. Você não pode... Se não existir sociologia, não existe uma disciplina que vai olhar para os fenômenos e dizer, olha, isso aqui existe existe algo por trás, existe uma continuidade, alguém fez isso, alguém desenvolveu isso, um grupo de pessoas, por um motivo, que aí é que a gente precisa ver a partir disso, a partir desse processo, se isso vale pra gente ou não. Se largar um monte de pessoa que nunca viveu em sociedade, afastadas, tipo Maze Runner, eles não têm esses exemplos, mas vão acabar se organizando. Pois então, Júlia, o que acontece? Levi-Strauss, inclusive, é um que eu acho muito engraçado isso, mas ele
vai falar, quando vai estudar cultura, que seria muito interessante fazer um tipo de experimento aonde a gente fizesse uma criança crescer sem o contato com qualquer outra pessoa. Só que isso não é possível de ser feito. Isso é um experimento antiético, é um experimento que não dá para fazer. Inclusive, ele fica chateado que não dá para fazer. Né? É uma coisa que a gente lembra muito Mowgli. Tá? Mas essa ideia da sociedade, do como que a gente se organiza ou não, realmente é algo mais pro Rousseau, pro Locke e pro Hobbes. Que aí vai estar nos contratualistas quando a gente for falar em política. Tá? Esses exemplos estão aqui para a gente entender o Durkheim. Não, mas tá tudo bem. A questão é tu não te misturar quando for falar de tal coisa. A gente não vai conseguir explicar toda a sociedade em todos os seus levels só com o Durkheim. Do mesmo jeito que em física a gente também não explica a gravidade só com o Newton. A gente tem depois o Einstein. Então, dependendo das coisas, a gente vai usar um autor diferente. Isso aqui é para a gente entender bem o Durkheim e aí passar para o Weber. E aí, talvez, no fim das aulas, a gente tenha uma noção um pouco mais geral dessas coisas. Não sei se vocês estão entendendo. Conversem comigo. Tá? Que aí vai ser mais fácil para ti, para tu entender o geral, tudo bem tu misturar, tá? Mas aí na hora de fazer a prova, pode ser que surja de acordo com Durkheim, o início da sociedade é outra coisa. Não, mas esse não era o Durkheim, era o Rousseau, e aí a gente já perde ponto na redação por citar alguém que não é aquela pessoa que a gente tá falando. Mas é isso, o Tarzan chora, inclusive, é isso aí. É que nem aquela ideia do Mowgli, né? Inclusive, existem muitos professores que começam sociologia assim. Se acha que o social é dispensável, né? Que essa relação é dispensável. Bom, se vocês estivessem no meu lugar aqui, vocês não iam achar que essa relação é dispensável. Se vocês não estivessem conversando comigo, eu estava chorando. Tá? E existe uma diferença muito grande. Vocês me veem e me ouvem. Eu não tenho ideia do que está acontecendo. E as gurias que já deram aula por aqui sabem que é desesperador. Você está falando, você não tem ideia se alguém está prestando atenção, se não está, o que é que está acontecendo ou não. E a gente consegue ver pelo isolamento que, eu espero que vocês tenham feito isolamento, se puderem, é claro, sentir falta. E sofrer porque não tem contato social. Porque aí é que entra a história do Mowgli. O Mowgli não é muito doido, assim, se vocês forem pensar uma pessoa crescer sem um contato com outras pessoas. O social, ele é necessário. A gente chega a essa conclusão. Mas a gente fugiu demais do Durkheim. Vamos voltar. Eu vou convencer vocês até o fim das aulas de que o social é necessário. Necessitamos. Pois então, eu vejo fato social com que frequência todo o tempo que uma força exterior, coercitiva e generalizadora é socialmente exercida sobre mim. E o que isso aqui quer dizer? Que nós temos fatos sociais acontecendo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Porque ele é geral, ele não é uma coisa que acontece com uma pessoa uma vez por ano, tá? Ele é geral. E ele acontece o tempo todo. Bom, aqui a gente já entra numa outra coisa que o Durkheim trouxe pra gente, que é a solidariedade. Nós temos a ideia do fato social, que ele nos obriga a fazer coisas, que ele vem antes da gente e que ele acontece com todo mundo, tá? Agora eu preciso saber de vocês o que é a solidariedade. Tem alguém aí comigo ainda?
Foi todo mundo no banheiro. Aguarda. Tá. Vamos dizer assim, tudo bem, tranquilo. Mas aí, para o que a gente precisa passar, vamos combinar de dizer, quando alguém perguntar pra gente, vamos combinar de dizer que a solidariedade é o contato com o outro. E em função de o contato com o outro. Porque pra gente poder ajudar alguém, a união entre todos, para se ajudar, ajudar o próximo, como a Vitória estava dizendo, e se colocar tudo a solidariedade tem a ver com ajudar, mas para poder ajudar, a gente precisa entrar em contato com quem a gente quer ajudar, tá? Vamos deixar isso aí. O Durkheim vai dizer que existem 2 tipos de solidariedade, tá? Ignora um pouquinho a ideia de ajudar e pensa na questão da conexão entre essas pessoas, porque nós estamos pensando numa sociedade, tá? Essa conexão entre as pessoas, essa solidariedade, ela pode ser mecânica e orgânica. E aí já são mais um conceito de solidariedade mecânica e orgânica do Durkheim, além do fato social. Tá? Isso também aqui é matéria de perguntas da prova. Tá? Essa solidariedade mecânica, essa conexão entre as pessoas feita de uma maneira mecânica por quê? Porque é como se fosse um relógio, como se fosse uma máquina, tá? Por quê? Isso é uma característica, a solidariedade mecânica é relacionada à sociedade simples, o que se chamava muito antigamente, na época que ele existiu, de primitivas. A gente não pode chamar sociedades tribais de primitivas, tá? A gente pode chamar de simples. O que acontece? Esses indivíduos compartilham as mesmas noções e valores sociais, tá? Você pensa que é uma sociedade menor, tá? Que existe, ela é menor, ela é mais simples. Cada um não é muito diferente dos outros, tá? Esses valores são mais ou menos os mesmos e eles têm mais ou menos essas mesmas noções. Quem é que é de cidade pequena? Ou que saiu de uma cidade pequena? Pequena, pequenininha mesmo. Porque, tipo, Pelotas a gente não pode chamar de cidade pequena. Não tem aquela coisa de que, tipo, todo mundo é mais ou menos parecido. Quem é que já foi em Canguçu? Não é aquela coisa, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo é da lavoura, todo mundo... É porque eu saí do campo, né? Mas tenho muita família que morou para fora grande parte da vida. Então, aquilo ali, aquele pessoal ali, não é do que a gente está falando, tá? Essas solidariedades são de sociedades tribais. Mas é muito parecido. Tu vai numa cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, todo mundo é mais ou menos parecido. Você vai em 2 irmãos ali, todo mundo é a mesma cara, todo mundo igual. Tá? Todo mundo parecido. Tranquilo? Eles têm uma forte consciência coletiva. Sabe, família de pobre? Que vai fazer uma coisa, todo mundo ajuda? Fazer uma coisinha, chama toda a galera. Aí o outro precisa de outra coisinha, chama toda a galera. E assim vai indo. Tá? Exatamente. Chama o vizinho, chama isso, chama aquilo, né? Todo mundo trabalha junto e tem essa forte consciência coletiva e pouca diversidade. Tá? Todo mundo se conhece. E eles fazem funções simples como as peças de um relógio. Parte da tribo caça, parte da tribo colhe. Tá? Se o caçador ou a caçadora morre ou
adoece que não pode fazer essa função, aquela função é conhecida por pelo menos outra metade do grupo. E substituir essa pessoa é fácil. Tá? É mais fácil as pessoas trocarem de função porque as suas funções são parecidas. Tá? E esse compartilhamento de valores, eu acredito no que tu acredita, forma uma forte coesão social. E a coesão é essa solidariedade, essa cola que mantém as pessoas juntas. E é disso que ele está falando. As pessoas conseguem se sentir parte do todo. Eu participo dessa tribo. Isso é uma coisa que a gente consegue trazer para outros exemplos da nossa sociedade, mas só para explicar. Não esquecer que a solidariedade mecânica é uma descrição para sociedades simples, sociedades tribais. Tá? A gente consegue dar esses exemplos da nossa vida para fazer com que seja fácil entender. Tá? Vocês conseguiram pegar essa solidariedade? A gente vai passar para outra para conseguir fechar completamente comparando as duas. Tá? O outro tipo de solidariedade é a orgânica. Essa orgânica é a nossa solidariedade porque a gente vive nessa sociedade mais complexa. Complexa por quê? Porque nós temos atividades, valores e interesses diferentes. Por mais que a gente aqui talvez tenha uma atividade em comum que é o desafio, eu tenho certeza que eu não tenho mais muitas outras atividades em comum que a Bibiana. Entende? Valores diferentes, por exemplo, não me lembro, desculpa, pelo amor de Deus, alguém que apareceu aqui mais cedo e que a gente, inclusive, deletou o chat, disse que a sua família não era compatível com a sociologia. Tá? São valores diferentes. E quem é que não tem um parente que tem os seus valores completos? Tá, maravilha, desculpa. Eu já tenho problemas de memória recente. Alô, Dory. Quem conhece Nemo, tranquilo. Muito obrigado. Mas então é isso. Nós temos valores, interesses e atividades diferentes. Tá? Enquanto um está estudando, o outro está trabalhando. Enquanto está trabalhando para dar aula, o outro está trabalhando construindo uma casa. O outro está trabalhando tirando um coração de alguém. O outro está arrancando dente. Tem alguém cortando um cabelo. Vocês conseguiram entender só pequenos exemplos dessas atividades diferentes que a gente faz? Nós somos uma sociedade complexa porque exatamente isso acontece. Nós fizemos coisas diferentes. Tudo dentro do mesmo grupo. Que aí sim nós somos um grupo. Então vai existir uma coisa que o Durkheim vai chamar de divisão do trabalho. Tá? Por que o nome da solidariedade é orgânica? Porque ele dá o exemplo do orgânico, do mesmo jeito que ele fala que o mecânico é como se fossem as peças de um relógio, mas aí não um relógio digital, é difícil. As pessoas vivem no ano 1000 a.C., não é verdade, mas as pessoas vivem no ano de 1000 a.C., na época que o relógio era de maquinazinha, e aí agora o exemplo já não funciona mais, porque tal aí o relógio digital, mesmo que ele seja de R$20, tá? Ou que quem é que usa relógio aqui? Só para não saber se eu tô viajando. Eu preciso terminar antes das 7. Mecânico, Rafael? Eu tô falando de relógio mecânico, daquela das engrenagenzinhas. Ah, não, viu? Não é relógio mecânico. Eu uso também de relógio digital. Tá. Mas me fugir, vamos terminar isso aqui antes das 7 pra gente terminar esse conteúdo na próxima aula. A próxima aula também é Durkheim. Tá? O que ele vai falar, então? Que essa sociedade orgânica é como se fosse um corpo. Um
Organismo vivo, exatamente, Milena, chegando. Vamos pensar a sociedade como se fosse um corpo, tá? O corpo tem cabeça, tem braços, tem torso, tem pernas, pés. E aí tem os órgãos internos, estômago. Nossa senhora, minha biologia tá maravilhosa. Estômago, só temos estômagos como órgãos internos. Não temos coração, não temos pulmões, não temos fígado, tá? Sistema circulatório, não temos nada disso. Não contem pro pessoal da biologia que o professor de sociologia... Alô, Grey's Anatomy. Exatamente. Alô, House. Doutor House. Tá. Então, o que é essa divisão do trabalho? Enquanto alguns fazem função de cabeça, vamos dizer assim, bem por cima, tá, gente? Bem grosseiro. Enquanto uns fazem função de cabeça, outros fazem função de apêndice, por exemplo. Enquanto uns fazem função de cérebro, outros fazem de apêndice. Ou fazem de fígado. Vocês sabem que dá para viver sem um fígado. Vocês sabem que dá para viver sem um apêndice. Dá para viver sem uma orelha. Dá para viver sem um braço, sem as pernas. Sem cérebro não dá para viver. Embora a gente veja muita gente aí que fala de terra plana que não tem um cérebro. E isso é algo que a biologia tinha que estudar. Tá bem? Na verdade, as pessoas têm o órgão cerebral, eles só não usam. Milhões de BR vivem exatamente. Ainda bem que eu me antecipei na piada, eu não gosto de... Antecipei a piada. Não me choco mais. Depois que as pessoas dizem que existe terra plana, que a terra é plana, nada mais me choca nessa vida. Então, essa é a ideia da divisão do trabalho. Enquanto uns são médicos, por exemplo, outros estão em posições de carreira que a sociedade julga como menos importante. Não que elas sejam menos importantes. A ideia aqui do Durkheim é exatamente essa. Ele não diz que as coisas são menos importantes, que outros empregos são menos importantes. A questão é, todo mundo percebe, todo mundo precisa uns dos outros. É isso que ele está dizendo. E essa é a cola. Enquanto a cola da sociedade mecânica era todo mundo ser parecido, nessa aqui todo mundo é diferente. Então, o que faz esses animais ficar juntos? O que faz essas pessoas ficar juntas? Nós estamos em aula de veterinária aqui, tá? Foi só algo para chamar atenção. O que faz com que as pessoas fiquem juntas? O que é a cola? O que é a coesão? A coesão social vai acontecer quando as pessoas perceberem o que elas têm de comum com os outros. Que é serem indivíduos. Todo mundo é um indivíduo. O que eles têm em comum é serem pessoas diferentes. O que eles têm em comum é serem diferentes. E no serem diferentes, eles precisam uns dos outros. Eu preciso de pão. Eu não faço pão. Mas a filha do padeiro precisa de aula de sociologia para entrar no Enem. É assim que a gente se precisa. Um é médico, o outro planta alface. O médico precisa de alface para comer. E desculpa. A pessoa que planta precisa de médico. E é assim que a coesão existe. Essa necessidade. E é isso que ele está falando dessa divisão do trabalho e essa impossibilidade de se viver sozinho. Muito obrigado, Paloma. E é basicamente isso. A coesão vem da tolerância. Porque não se esqueçam que na aula passada nós estávamos falando das pessoas que eram diferentes, que estavam vindo para a cidade por causa do êxodo rural e estavam trabalhando nas fábricas. Então a gente tem gente diferente e o que ele precisa dizer? Que nós precisamos uns dos outros. Vocês não podem meter louco. Nós precisamos dessa coesão. Essa coesão é necessária. Tá? É assim que a gente precisa viver. Ou não se vive, e aí a gente entra no conteúdo do Rousseau, que aí não é agora, é depois. Mas a gente ainda vai continuar com o Durkheim, porque essa ideia da coesão é muito importante para a próxima aula. Para a gente continuar esse conteúdo e entender Durkheim, terminar Durkheim, e vocês serem profissionais de Durkheim daqui para frente.